Oi, vamos conversar hoje sobre uma coisa super importante, que é o conforto do espaço onde a gente vive. Na verdade, esse momento que a gente está vivendo, né, de tendo que ah, isolar e se manter dentro de casa, tá botando bastante evidência no espaço, tá? Então, no conforto do espaço que a gente tem todo dia. E que muitas vezes a gente não nota porque a gente sai e volta e ainda passa muito pouco tempo, vamos dizer assim, dentro de casa, propriamente dito, tá? Mas agora, com toda essa mudança, esse momento complicado que a gente está vivendo, né? Mas completamente diferente de tudo, né? Então, a gente pode considerar que é o momento de quando o mundo parou, né? Que a gente nunca achou que o mundo ia parar e literalmente o mundo parou. Mas, diante de tudo isso, o que eu faço uma provocação aqui? O que eu trago de provocação para vocês? É começar a observar o espaço onde vocês estão. Então, muitos de vocês em casa vão passar mais tempo dentro do quarto, outros vão passar mais tempo na sala, né? Dependendo da casa, dependendo de quem são as outras pessoas que estão com vocês e tal. Então, o que eu queria que vocês observassem é o seguinte. Por exemplo, vamos dizer que você passa mais tempo no quarto. Então, seu quarto, se você olhar que seu quarto, ele precisa de funções para serem executadas ali, será que está confortável para exercer todas as funções que você precisa? Quais são as funções de um quarto? Vamos lá. Você pode dormir dentro do quarto, né? Você pode, por exemplo, estudar dentro de um quarto. Isso são funções normais, não só de agora que a gente está, né, isolado em casa. Mas você tem que dormir dentro de um quarto, você pode estudar dentro de um quarto, você pode ler dentro de um quarto, você pode brincar se for um quarto de criança, né? Ou fazer uma ginástica, alguma coisa que você precise de espaço no chão, tá? E você tem que vestir dentro de um quarto. Então você tem que ter espaços que contemplem, que permitam que você exerça essas tarefas, né? E como? Vamos lá, vamos a cada uma dessas. Na hora que você vai que a gente fala da função de dormir, a gente está falando da cama, né? Do espaço onde você vai ter que ter uma cama confortável para o seu tamanho, se for uma pessoa, duas pessoas, o que for. Mas a gente tem que pensar uma cama, né? Então o quarto precisa de uma cama. Essa cama, ela não poderá ficar próxima de uma janela que fique aberta, por exemplo, porque toda vez que tiver qualquer respingo de chuva, ou sol em cima, ou vento batendo, isso vai incomodar. Então evitar que fique perto de janela, tá? Outra coisa é evitar também que fique contra a luz, por exemplo, na parede oposta da janela. Por quê? Porque senão você vai ter que usar o tempo inteiro cortinas e persianas, porque na hora que você deitar na cama, você tem um incômodo de luz contra você. Mas melhor essa opção do que uma janela em cima da sua cabeceira, por exemplo, tá? Então, na cama, além da cama, no espaço para dormir, vamos dizer assim, além da cama, você precisaria também de apoio. Então, mesinhas de apoio. Por exemplo, se for cama de casal, é interessante ter de um lado e ter do outro. Por quê? Porque as duas pessoas precisam ter um espaço para colocar a água, o celular, ou uma luz, né, para uma leitura de noite, tal e tal. Então, temos que pensar como é que vamos exercer essa função de dormir dentro do quarto e tornar isso o mais confortável possível. É assim que a gente começa a pensar em projeto, tá, gente? Isso é importante porque se a gente pensar em cada função que a gente vai exercer naquele espaço, a gente pensa como a gente vai dar solução para o projeto, tá? Então, pensando na parte de dormir, ainda tem outro detalhe. A gente falou aqui da localização, do tamanho da cama, né? Dependendo de quem é o usuário, dos apoios. A gente falou de não estar próximo, né, da janela para não molhar e tal e tal. E além disso, a gente tem a questão da iluminação também, artificial, tá? Porque de noite, por exemplo, você vai usar a iluminação artificial desse espaço. Então, é importante que, por exemplo, a luminária que está logo acima da cabeça ou acima da cama, onde a pessoa está deitada, que ela não tenha luz para baixo, né? Então, seja uma luz uma luz indireta, refletida. Porque se tiver qualquer tipo de luz para baixo, quando você deita na cama, aquela luminária ali em cima incomoda muito. Então, são itens que a gente precisa pensar para o espaço dormir. Vamos passar agora para o espaço
estudar ou trabalhar, bancada de trabalho, tá? Bancada de estudo, bancada de trabalho. Ali a gente também vai ter que ter cuidado com a iluminação artificial, porque, né, a gente precisa ter uma iluminação no plano de trabalho boa, né? Além disso, você vai ter que ter uma coisa confortável, se você vai ter que digitar o tempo todo ou trabalhar com escrita e tal, você vai ter que ter uma mesa com uma profundidade que dê para botar o computador, a escrita, para você não ficar todo torto, tá? Cadeiras que sejam reguláveis, confortáveis, de preferência que tenha apoio de braço, para você conseguir fazer essa tarefa aí por mais tempo sem dar problema na coluna e tal. E a outra coisa é a localização dessa mesa, dessa mesinha, dessa bancada, vamos dizer assim, por menor que ela seja, a localização dela dentro do espaço do quarto. Porque, por exemplo, se você bota ela logo embaixo da janela, essa luz de dia da janela fica pegando diretamente no seu rosto, o que incomoda muito, tá? Essa claridade direto. Se você bota a mesinha com a janela, a abertura atrás de você, você mesmo vai fazer sombra, né? A partir daquela luz natural entrando, pega em você e já faz sombra para o lugar onde você está escrevendo ou trabalhando. O ideal é que a janela fique na sua lateral, uma de um lado ou do outro, né? De preferência até do lado esquerdo, porque para quem é destro, porque você está escrevendo assim, então não faz nenhum tipo de sombra, se você tiver luz desse lado. Mas se você for canhoto, por exemplo, que você vai escrever desse lado, né? Você vai ter a luz pegando aqui e fazendo sombra da sua mão no papel. Então, são coisas super importantes para a gente pensar. Então, segundo lugar, seria o espaço para estudar, né? Estudar e trabalhar. Terceira função que a gente exerce num quarto, uma área de brinquedo, por exemplo, para uma criança. Que cuidados a gente tem que ter? Qual é o piso desse quarto? Qual é o tipo de piso que tem nesse quarto para que ele não seja frio demais, ou que ele arranhe muito fácil, ou que ele não permita você limpar com facilidade. Tudo isso a gente tem que pensar. Tem que ser um piso que seja confortável para a criança sentar, brincar, e que ele passe um carrinho, que não arranhe o chão. Porque já pensou, uma criança que tem um quarto, que ele não pode andar rolando o carrinho no chão porque arranha o chão do quarto, não faz sentido, né? Ou se ele está sentadinho ali, é um piso muito frio, que fica passando aquela temperatura, aquela friagenzinha, né, para a pele da criança, não é legal também. Então, uma das coisas importantes é pensar o chão, né, esse revestimento aí do piso, tá? E também aonde colocar esses brinquedinhos, para também não ficarem soltos no meio do quarto. Então você vai botar estantes, prateleirinhas que sejam da altura dele ali, para ele poder guardar as coisas dele e não ficar espalhado pelo próprio quarto, tá? Então são coisas que a gente precisa pensar aí nessa área de brincar. Na área de vestir, o que seria? Os armários, né? E o espaço para a gente mudar de roupa mesmo, né? Tem um espaço mínimo aí para conseguir mudar de roupa. Então, nessa área, precisa também que seja uma boa iluminação, de uma forma uniforme, para você poder enxergar tudo que está ali dentro do seu armário, tá? Outra dica interessante é que esse armário, que ele não seja virado para o lado de maior umidade. Cada cidade, cada orientação, né, de acordo com como a cidade estiver dentro do globo, né, terrestre, e se é inverno, se é verão, né, se está no hemisfério norte ou sul, e como é que ele está, como é que essa cidade se comporta em relação a toda vamos dizer assim, essas intempéries que vem, né, chuva e vento e sol, e como realmente é o tempo e o clima dessa cidade, tá? Dependendo disso. Por exemplo, tem lugares, como no caso de Salvador, né, que é muito úmido e que a fachada sul é uma fachada muito úmida e que não pega sol hora nenhuma, porque a fachada sempre a leste vai pegar, né, o nascente, a oeste vai pegar o poente, a norte, no caso de Salvador, tá? Então eu teria que avaliar cada cidade. No caso de Salvador, a norte tem uma ventilação boa, que já mantém isso mais ventilado, mais fresco. Quando chega na fachada sul, é uma fachada que tem muito vento durante o inverno, que tem chuva. Então é uma fachada que não recebe sol hora nenhuma e que ela recebe muita incidência de chuva trazida pelos ventos na época do inverno. Então é uma fachada muito úmida, muito molhada e que ela mofa normalmente, fica muito preta e tal,
E é pior lugar para você colocar seu armário embutido, tá? Então, é bom ficar atento quando você pensar num projeto, por exemplo, de fazer um projeto de um quarto, qual é a fachada? Se esse quarto tem uma fachada que é virada para o sul, essa não é uma indicação de colocar armário, muito menos encostar a cama, tá? Essa é uma parede que não deveria ter nada nela, porque é uma parede que provavelmente ela vai mofar mais, ela vai estourar a pinturinha, dependendo, claro, do revestimento externo da fachada do próprio prédio, mas precisa ficar atento a isso, tá? Se não tiver jeito, se for a única parede que vai estar o armário, é importante você fazer umas dicas aqui interessantes, que, por exemplo, você pegar um porcelanato, que é um material de revestimento que não tem absorção de água, quase zero, né? Alguns até zero, mas você pegar e assentar o porcelanato todo na parede, por dentro, tá? Do apartamento, né? Da casa onde você tá. Botar primeiro o porcelanato e depois botar o armário embutido. Então isso vai criar uma nova barreira aí para que essa umidade de fora não entre, tá? Então esses são os cuidados que a gente tem que ter com a questão da parte de vestir, de armário, né? Outros cuidados são principalmente na hora que você vai comprar esse apartamento, né? Se você for comprar ou se você está fazendo um projeto para esse espaço. Se for uma casa, uma coisa que você pode modificar aberturas, o interessante é você usar a técnica de ventilação, né, cruzada. O que seria isso? Abertura em duas paredes opostas, né? Então, se você abre uma janela numa parede e abre na outra, você vai fazer uma circulação de vento, né, de ar, uma circulação de ar que vai criar um vento e vai arejar todo esse espaço. Vai fazer o espaço ser muito mais agradável, muito mais ventilado e também vai estar arejando e mantendo esse espaço saudável, porque a gente precisa que os espaços recebam uma quantidade de luz, né, é importante para poder arejar mesmo, porque a luz solar ela purifica mesmo o ar. E também a ventilação, para poder manter esse espaço aí saudável e arejado, tá? Então, na hora que a gente pensa um projeto, se você pensar ele do zero, de um terreno do zero, você vai pensar ele como os quartos ficando numa orientação que seja favorável, porque os quartos são áreas de permanência, né? Então, por exemplo, a gente vai botar uma área de serviço para o lado nobre da casa, do terreno, tá? Então, aí você pergunta, mas que lado então eu boto? Eu vou decorar qual é o lado que bota? De jeito nenhum, você não decora. Você avalia. Cada cidade, como eu falei, cada local você vai avaliar como é que os ventos chegam ali, que épocas do ano, qual a intensidade, como o sol se comporta, como essa inclinação do sol em relação a essas aberturas desse espaço, tá? Então tem que pensar tudo isso. Mas o importante é a gente começar a notar que o conforto final é o que é mais importante nisso tudo, tá? E aí conforto, gente, é muito mais amplo do que pegar e comprar um sofá lá por um preço milionário, não é nada disso, tá? Então conforto inclui a temperatura do espaço, a iluminação do espaço, a acústica. Então, se está num lugar muito barulhento, né? É incômodo. Então, o conforto, ele inclui tudo isso. Aí vale a provocação do que vocês estão passando hoje dentro dos espaços que vocês estão, né? Quanto de conforto realmente tem nesses espaços, tá? Então, quanto vocês poderiam mudar? Pensando agora, dissesse assim, se esse projeto, se esse lugar que eu tô morando hoje, a minha casa, ou o lugar da sala que eu fico mais tempo e tal, se eu tivesse isso aqui num papel em branco, como eu faria diferente, né? Como eu faria para que esse espaço ficasse mais confortável, tá? Então, pensando isso, a gente começa a refletir e entender o que a gente precisa fazer para elaborar um projeto que seja com foco no conforto. Isso é essencial. E agora a gente está vendo isso, né? O conforto que é o essencial num projeto. Então, um bom projeto traz para as pessoas o que elas precisam, que é poder exercer as atividades que elas precisam exercer naqueles espaços com um conforto razoável, tá bom?